Bom, agora o item 2.20, um soldado fura o lado de Jesus com uma lança. Tá bom? Então, o soldado, João, mesmo que nós estamos lendo, João 19:34, o soldado, vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebrou as pernas, mas fez um furo ao lado dele. Tá bom? João 19:34 diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Interessante isso, né? Eu comento aí no livro. Ao furar o lado de Jesus, saiu sangue e água. Jesus começou o seu ministério transformando água em vinho, que é símbolo do sangue, e finaliza derramando sangue e água, né? Já vi médicos dizendo que se o homem ele tiver um grande sangramento, né? Grande sangramento, depois começa a sair água. Ou seja, Jesus derramou muito sangue, ou todo o seu sangue, toda a sua vida foi derramada ali naquele momento, né? E o versículo 35, né? João dá testemunho do que ele viu, né? Ele diz: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Vamos lembrar que João, ele escreve o seu evangelho próximo do ano 90 da era cristã. Então, ele está dando testemunho. Quando você lê a epístola de João, pode ler a primeira epístola dele, ele começa usando diversas vezes termos como aquele que viu, aquele que tocou. Tá bom? Veja, abri aqui, primeira epístola de João, capítulo 1. Ele diz, o que era desde o princípio, falando de Jesus, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E se você for ver, ele continua falando, olha, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Tá bom? Ou seja, deixando claro o testemunho ocular dele. No estudo de história da igreja, nós sabemos que João ele tem um papel importante. Ele foi o último apóstolo vivo. Ele sobreviveu à perseguição de Nero. Pedro e Paulo, segundo a história, morreram, né? João sobreviveu à perseguição de Nero. Ele foi um grande testemunho e é significativo porque você tem um testemunho ocular. Isso faz uma grande diferença no testemunho, né? Com a morte de João, o estudo de história da igreja diz, morreu a última testemunha viva. Tanto que na sequência do estudo de história da igreja, nós valorizamos muito os discípulos de João, que foi Policarpo e Pápias, que deixaram escritos, que enriqueceu a nossa mensagem no Novo Testamento, né? Na história, digo, da igreja. Bom, e ambos foram martirizados no ano 155 da era cristã. E um discípulo deles depois também se torna importante, que é Irineu de Lyon. Esses três personagens, eles substituem João no peso do testemunho, né? E aí depois já não tem mais testemunhos, apesar que Irineu de Lyon, alguns dizem que ele teria convivido com João, mas ele morreu no ano 202 da era cristã, então dificilmente ele conviveu com João, mas é certo que ele era discípulo de Policarpo. Bom, para concluir esse tópico, abra também em Lucas 23, versículo 48, descreve como a multidão voltou para casa. Aqui mostra o que eu tenho falado para vocês, que uma grande parte do povo, ou o povão, eles criam em Jesus. Mas a decisão de rejeitar e matar
veio daqueles sacerdotes corruptos. Ok? Então veja o que diz Lucas 23, 48. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, eles estavam realmente tristes, porque eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o reino de Deus. Nós veremos que vai entrar na história José de Arimateia, vocês conhecem, que vai pedir Pilatos para conceder que ele enterre Jesus, e diz que ele esperava o reino de Deus. Tinham muitas pessoas que aguardavam a profecia e estavam vendo em Jesus o cumprimento da profecia. Mas eles não entendiam que a morte de Jesus era o cumprimento da profecia. Porque o natural, se eles entendessem, seria ele saindo dali sorrindo, né? Bom, ele vai ressuscitar porque ele mesmo falou, né, que seria dado esse sinal, que o filho do homem, assim como aconteceu com Jonas, ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ou seja, ele, em outros momentos ele falou bem claro que ressuscitaria. Mas a tristeza aqui das pessoas ou a falta realmente de fé, são homens, né, como eu e você, homens sujeitos à mesma paixão que Tiago vai utilizar, falando de Elias, né? A fé, até Abraão, o pai da fé, falhou em algum momento, não era para ele descer ao Egito, né? Então essas pessoas aqui que voltam para casa batendo no peito, entristecidos, parece que eles não estavam acreditando na promessa de Jesus de que ele ressuscitaria. Que ele ressuscitaria. Ok?